Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio no seu ambiente de enriquecimento. Aqui quem fala é Igor Carboni e eu vou guiar você por mais essa etapa. Hoje um vídeo muito especial, a parábola da semeadura. Você já ouviu falar o que quer dizer isso? O que quer dizer ficar plantando as coisas, semear as coisas? Você já ouviu que você só planta, ou melhor, só colhe aquilo que planta, que quem planta vento vai colher tempestade, outros ditados populares aí com essa conotação de semeadura. Por que que existiram esses ditados aí? Por que que foram fundamentados ao longo do tempo? E o que quer dizer você plantar e você colher? Então, primeira coisa que eu quero que você tenha em mãos aí é papel e caneta, ok? E ter em mente alguns fatores, tá? Em primeiro lugar, isso é um símbolo. A semeadura é um símbolo de uma espécie de enigma que foi plantado na mente das pessoas há milênios atrás, ok? Então, um enigma é um símbolo e deve ser interpretado simbolicamente, beleza? Segunda coisa, a semeadura é o ato de você fazer uma ação ativa. Logo mais você vai entender o que é semente, o que é plantar e o que é colher, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui um slideshow para você que tem a ver com o seu processo depois da sua decisão. Depois que você decide, você percorre uma estrada. E a porta, que era a porta da sua decisão, a porta do caminho que você escolheu aquela porta e não outra porta, o caminho vai sendo construído embaixo dos seus pés à medida que você vai caminhando. E a parábola da semeadura tem a ver com o processo depois que você decide fazer alguma coisa. Vamos lá. Para você que quer acompanhar isso biblicamente, vamos falar dos versículos 3 a 20 do capítulo 4 de Marcos, beleza? Então acompanha aí na sua Bíblia a sua respectiva versão. Vamos lá. Certo homem saiu para semear. Enquanto ele semeava, o que é semear, Carbono? É plantar. Então ele foi lá, saiu para plantar. O que ele foi plantar? Logo mais você vai entender, mas pensa aí que ele foi plantar sementes, tá? Sementes. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, ou seja, ele saiu para semear. Ele foi lá na fazenda dele. No caminho até a fazenda, uma parte das sementes caiu. Então ele estava com uma bolsinha lá, e ele foi cavalgando, e à medida que o cavalo dava aquelas trepidadas, parte das sementes ali caía no caminho. Os pássaros vinham e comiam as sementes que tinham caído no caminho. Aí ele começou a semear. Outra parte das sementes caiu onde havia pouca terra. Essas sementes não brotaram, ou melhor dizendo, brotaram, só que brotaram rápido e não deram frutos. Brotaram depressa, pois a terra não era funda. E aí, quando o sol apareceu, elas secaram porque não tinham raízes. Então, imagina aí um lugar de terrenos pedregosos ali, onde a terra é rasa. E logo abaixo da terra tem rocha. Então, a semente ela não consegue se firmar na rocha. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. E uma outra parte caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Vamos lá. Essa é a parábola da semeadura. Aí você pode pensar assim, tá, o cara saiu para plantar, algumas sementes brotaram, outras não brotaram, ok. Só que cada cenário descrito nessa parábola é importante. Desde o cara lá cavalgando e parte das sementes sendo desperdiçadas, entre aspas, no meio do caminho, tem um simbolismo para isso. O solo de terra rasa também tem um simbolismo para isso. Os espinhos também têm simbolismo. E o fato da terra boa não dar sempre a mesma quantidade de frutos também tem simbolismo para isso. Então vamos lá, a própria Bíblia, ela explica melhor o que cada cenário significa. E começa dizendo que o homem semeia a palavra. Então, a palavra é o quê? É logos.
Na própria Bíblia, em grego, está escrito logon, quando o homem semeia a palavra. Tem em grego logo mais aí para você ver. Então, o que é logos? São princípios milenares do universo, da inteligência infinita. São esses princípios. O que significa semear esses princípios? Significa você difundir, divulgar para o maior número de pessoas que você puder esses princípios. Quanto mais você divulga esses princípios milenares, mais você vai tendo frutos que alimentam o teu espírito, a tua carne, a tua mente, o teu coração e por aí vai. E quanto menos você semear, menos você vai colher. E tem outras correlações. Se você não semeia, não espere que você colha alguma coisa. É simples assim. Se você não semear, você não vai colher. Então, nem espere colheita se você não semeou. Esse é o básico. Ah, Carbone, mas eu não concordo com isso. Tudo bem. Não, a sua concordância ou discordância não tem a ver com como funciona. Se você plantar maçãs, né, sementes de maçãs, não espere colher abóboras. Você vai colher maçã. Se você plantar maçã e rezar muito, mas com muita fé sabe, muitas experiências metafísicas, querendo colher abóbora, não adianta. Então, esses princípios milenares são parte do código-fonte do universo. Presta atenção, código-fonte do universo, isso é muito importante. Você que é programador, ou você que entende alguma coisa aí de TI, de lógica e tudo mais, você vai entender que quando você segue uma certa lógica, você obtém alguns frutos. Você obtém algumas consequências. Isso é básico. Então, quanto mais você semear, ou quanto mais sementes você espalhar na terra, mais você vai colher. Estatisticamente falando. Porque, assim, aleatoriamente, vamos supor que você faça um girocóptero de sementes, tá? Então, você sai aí aleatoriamente, né, ou sem nenhum waypoint, nenhuma rota logística aí, e saia jogando semente onde for. Cedo ou tarde, essas sementes vão brotar. Você vai encontrar aí, aleatoriamente, alguma terra fértil para você plantar essas sementes. Beleza. E aí, agora, parte delas não vão brotar. Parte delas os passarinhos vão comer, ou simplesmente vai cair num lugar que não é fértil, e por aí vai. Então, quando você sustenta o seu processo depois da decisão, depois de você tomar a sua decisão, tenha em mente esses princípios. E, olha só, anota isso. Tenha em mente as suas proporções. Tenha em mente as suas proporções. As proporções das suas sementes espargidas e da sua colheita. Vamos supor que você trabalha num emprego e você trabalha lá 8 horas por dia para ganhar um salário de X por mês. Vamos supor 50 mil por mês. Então, você sabe que 192 horas mensais equivalem a 50 mil reais por mês. Beleza. Se você se esforçar muito mais, chances são de que o seu salário não vai aumentar igual ao teu esforço. Porque é um emprego, não é um trabalho, não é uma vocação. Então, existe essa diferença. Agora, ao invés de ter um emprego, vamos supor que você é empreendedor. Aí é diferente. Aí o teu esforço, quanto maior for, maior serão os seus resultados. Agora, tem outra coisa ainda por cima. O seu esforço ele deve ser direcionado. É aí onde 99% dos empreendedores acabam falhando. Muitos deles não direcionam estrategicamente os seus esforços e acabam se esforçando muito para ter poucos resultados. E você vê que a própria Bíblia fala sobre isso, sobre muito esforço e pouco resultado, mas às vezes não é porque o empreendedor tem um coração maligno ou porque ele tem más intenções ou nada do tipo, simplesmente porque ele não está seguindo os princípios. Não é que ele já tinha tido muito resultado antes e aí parou de ter abruptamente, mas sim porque os princípios não estão sendo seguidos.
Então, se você não está semeando, não dá para colher, né? Qual que é a maneira mais infalível de você certamente não ter nenhum filho? Não fazendo nenhuma relação sexual. Isso é a única, é a única chance de 100% que você tem ali de não inseminar, ou seja, não pegar a tua semente e, né, germinar ali na terra fértil da tua consorte, digamos assim. É a única chance de 100%. Se você usar qualquer método anticonceptivo ou contraceptivo, você não tem 100% de chance. Sempre existe uma mínima chance. Ou seja, se você planta, mesmo que existam barreiras, existe uma pequena chance de você colher alguma coisa. Se você não planta, não tem nenhuma chance de você colher nada. Esse é um ponto. Estamos falando de princípios, ok? E o princípio é semear e colher. Então, semear implica numa terra que você planta algo. O que acontece se você planta a sua palavra num terreno que não é fértil, onde a pessoa ela rejeita o que você diz, ou ela nem escuta, ou você não tem a atenção da pessoa? Não dá para colher se a pessoa não está aberta a absorver as tuas sementes. É por isso que muito importante é você saber onde semear e saber como ter a atenção das pessoas para elas se abrirem ao que você tem a dizer, a sua palavra. Vamos voltar aqui na tela. Olha só. Aqui existem algumas interpretações paralelas sobre os simbolismos que são representados aqui por essas imagens. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram. Aqui é quando a pessoa acessa os conceitos, os princípios milenares, mas não entende no coração. O que isso quer dizer na prática? É quando a pessoa entende racionalmente, eu entendo que quanto mais eu me esforçar, mais eu vou colher. Só que não entende no coração. Então entende na lógica, mas o coração aponta para outro caminho. Ou a pessoa procrastina, ou ela se auto-sabota, ou ela encontra ou cria justificativas mentais para não seguir aquilo que ela deve fazer para colher. E aí ela acaba não tendo o resultado que ela esperava. Por quê? Porque o coração dela não está investido na semeadura. O coração dela está investido aonde? No aproveito, no usufruto da colheita. Você conhece alguém assim? Que quer colher, mas não quer plantar? Que quer comer, mas não quer regar a semente? Que quer o banquete, mas não quer preparar o banquete? Então, as pessoas que não estão dispostas ao trabalho não têm a colheita. Simples assim. Esse é um fator muito importante que eu gostaria que você tivesse em mente. A disposição ao trabalho é o primeiro passo para a colheita. Como é que você mede a sua disposição para o trabalho? Quando toca o despertador de manhã, você enrola ou você levanta rápido? Você tem dúvidas ao acordar, mas principalmente você tem dúvidas ao dormir, ao ir dormir? Você perde o sono por alguma razão? Sabe que existe aquela expressão do sono dos justos, né? Então, por que que o sono dos justos é associado a uma pessoa que dorme bem, dorme rápido e tudo mais? E o injusto? Será que não dorme bem? Será que é perturbado por alguma questão mental? Se você não está disposto ao trabalho, não espere a semeadura, não espere a colheita. Isso é um princípio básico. E a disposição ao trabalho envolve o seu coração, envolve a sua alma, envolve você ter ali, primeiro, o desejo ardente de você querer fazer alguma coisa, de você querer fazer o trabalho, de você se propuser ou se propor a se esforçar. Então, a disposição. Aquela linha de raciocínio assim, tem trabalho para fazer? Tem. Bora, vamos fazer dar certo. Tem muita coisa para fazer. Tudo bem, tem muita coisa, mas faremos esse muito com boa vontade, com boa fé.
A boa vontade, a boa fé não significa necessariamente que não haverão erros, mas sim que existirá a boa vontade em realizar a obra. Lembra no vídeo que eu falei sobre a questão do professor e tudo mais? Que se a pessoa tem boa disposição, boa fé, boa vontade, mesmo que ela não saiba a matéria, às vezes ela consegue um meio pontinho a mais pela graça do professor. Isso falamos na parábola das 10 minas, que o Senhor, ele colhia o que não plantava. E aí você já faz o paralelo com a parábola da semeadura. O cara colhe o que não plantou. Por quê? Porque é por direito, por justiça. No caso, naquele contexto, sempre leve em consideração o contexto histórico, qual foi escrito o texto. O cara, por ser nobre, por ter um exército, por sobrepujar outro povo, tinha direito em ter os espólios da guerra. Simples assim. E aqueles que não tinham direito, não tinham um lugar de fala, não tinham porcaria nenhuma. Simplesmente tinham que se submeter à autoridade. Simples assim. Então, voltando à parábola da semeadura, com a boa vontade, com a boa fé, com a disposição pelo trabalho, você automaticamente acaba tendo a graça de ter a recompensa. E uma recompensa que não é merecida, muitas vezes, se não todas as vezes. Beleza. E quando você não aceita no seu coração a palavra, automaticamente você não aceita no seu coração os princípios milenares. E, consequentemente, o resultado não chega. Portanto, é mais ou menos assim, tá trocando em miúdos aí, traduzindo para você entender. Sabe quando seu pai fala assim, vai fazer aquilo porque eu estou mandando, pronto e acabou? Aí você fala, mas eu não quero. Aí o seu pai fala, não interessa, eu estou mandando, pronto, acabou. É mais ou menos assim em relação à vida. Só que ao invés de ter um pai que fala isso explicitamente para você, os princípios estão em segredo, eles são mistérios. E cabe a você desvendá-los. Não tem ali a placa famigerado outdoor em neon, cyberpunk, piscando lá assim, você deve semear para colher. Não está isso explícito. Você tem ali escrito na Bíblia, mas nem todo mundo lê a Bíblia. E você tem ali um monte de podcaster falando sobre isso, mas nem toda pessoa escuta e absorve no coração o que é falado nesses podcasts e nesses vídeos. O que não muda o fato. Se você quer colher, você deve seguir os princípios milenares e aceitá-los no seu coração. Essa é a parte difícil. Entender com a razão é fácil. Aceitar no seu coração é difícil. E aí, é isso que significa quando fica no caminho as sementes e os pássaros comem e elas acabam não germinando na terra, quando a pessoa não aceita no coração os princípios milenares. E quando não tem ali raiz profunda, é porque falta fé e falta confiança. Nossa, só essa parte aqui já daria um podcaster, 1 hora falando. Por que falta fé e confiança? Quer um exemplo? A pessoa plantou, aí fica olhando a terra. Cadê? Cadê a semente brotando? Tá? Não é assim da noite para o dia que funciona a parada, menininho, menininha. Não é assim. Leva tempo, desde do seu plantio até a sua semeadura. Então, esse é um ponto extremamente importante. É tão importante que eu vou fazer uma improvisação aqui. Talvez eu já tenha mostrado esse vídeo, mas é sempre bom reforçá-lo de vez em quando. Vamos lá. Vou fazer aqui uma coisa salutar. Compartilhar a tela. Então, olha só. Para você que acha que é plantar e vou colher logo na hora. A falta de fé e confiança é isso aqui, ó. Esse vídeo são 25 dias desde o plantio de um feijão. Se você fez o trabalho lá na terceira série, você sabe que o feijão, ele brota até no algodão e brota rápido, ok? Só que não é da noite para o dia. Então, ó, aqui ó, passou um dia inteiro. Opa, já saiu um toquinho aqui, ó. Já saiu um toquinho. Beleza, foi para o segundo dia, ainda está o toquinho. Só que não saiu
para fora da terra. Aí o que acontece? Se você pega e fica, cadê? Cadê? Eu plantei, mas não tive resultado. Cadê? Calma, cara, ainda tá, ó, criando raiz primeiro. E olha que interessante. Ele brota primeiro para cima ou para baixo? Ele brota primeiro para a fonte da luz ou para longe da luz? Isso é muito forte, cara. Olha só, princípios milenares aqui em vídeo para você. A raiz, ela primeiro cresce para longe da luz. Para longe da luz. Olha só, isso aqui são dias que foram, né, esmagados em segundos aqui para você ter uma noção. A raiz ela está crescendo, só que para longe da fonte luminosa, para baixo da terra. E continua, ó, terceiro dia. Tá lá e ó, ainda nada. Se você visse só daqui do feijão para cima, você ia pensar que não está acontecendo nada. E ó, mais profundamente na terra ainda, quarto dia. E aí, ó, teve uma profundidade salutar, aí ela começou a crescer perpendicularmente à raiz. O que é perpendicularmente, Carbone? É formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, começou a crescer na horizontal aqui, ó. Estava na vertical, aí começou a crescer na horizontal. E ainda nada de crescer para cima. Já indo para o quinto dia. Aí, ó, começou a envergar para cima e aí começou a formar o caule, né, o que seria o futuro tronquinho da hortaliça ou da árvore. E aí, ó, começou a terra a se mexer no quinto dia. Tem coisas, meu jovem, que levam anos para você ter o resultado. Tem coisas que levam décadas. Tem coisas que levam milênios para você ter resultado. Então não adianta querer que as coisas aconteçam da noite para o dia, que não é assim que funciona. Por mais que você reze, que você seja espiritual e tudo mais, não adianta ir contra os princípios milenares. Por quê? Porque isso aqui é a matemática da vida. E a matemática, aquela matéria que você não gostava na escola, que é, mas por que menos com menos dá mais? E por que, que o sinalzinho aqui ferra tudo e a vírgula fora do lugar ferra tudo? Porque a matemática é uma ciência exata. A matemática é uma ciência exata. E eu te digo mais, o sucesso também é uma ciência exata. E se você não segue os princípios milenares, esquece. É uma ciência exata. Então, olha só. Quinto dia, ainda não começou a crescer para cima, e sim para os lados. E ó, cada vez mais para os lados aqui ficou meio espetadinho a raiz. E ó, só agora é que a semente está fazendo força contra a terra para empurrá-la para cima. Só que quando que ela começou a crescer na direção da luz? Depois que ela teve uma raiz muito bem fundamentada. Olha o tamanho da raiz, olha o diâmetro dessas raízes aqui, tanto para baixo quanto para os lados, e olha para cima como está pequenininho. Porque primeiro cresce para baixo, primeiro cresce para os lados, só para depois crescer para cima. E aí sim, no sétimo dia, será que é coincidência? Não sei, mas está lá o dia 7. Olha a profundidade da raiz aqui no lado esquerdo. Até aqui, cara. E olha só o verdinho aqui do caule, o tamanho. E aí sim, começou a crescer para fora da terra. Aí, beleza. Duas folhinhas ali, salutares, dançantes. E ali vai. Então, dia 11, aí começa a dançar bonitamente, numa espiral ali ascendente, rumo à luz. E começou a dançar e a crescer mais, e cada vez mais. Ainda deu fruto? Não. Não deu fruto ainda. São só folhas. Então veja que se você apressar o processo, você não vai ter o resultado que você quer. Então isso ensina, espero fortuitamente que te ensine paciência no processo. Ó, 25 dias e ainda nada de ter o fruto. Cadê os feijõezinhos? Ainda não. E olha só como as raízes foram se ramificando aqui. Foram se ramificando para absorver o máximo de nutriente da terra, o máximo de nutriente.
tá? Virou, sabe o que que isso parece, meu jovem? O seu cérebro. Esse padrão é o mesmo padrão do seu cérebro. Então, isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Os padrões das raízes têm o mesmo padrão das suas ramificações neurais, das suas conexões sinápticas. Então, primeiro você aprende, primeiro você ganha em conhecimento, em sabedoria, em entendimento, para só depois você ser exposto para cima da terra. Em termos bíblicos, primeiro Deus te molda, te forja na escuridão. Primeiro ele te esconde. E aí ele vai trabalhando em você, ele vai forjando você. Da mesma forma que o ferreiro forja o metal na fornalha e com várias marteladas. Então, cada martelada tem o intuito de forjar você no calor. E esse calor da forja é o calor do estresse, das dificuldades, do problema. Se você quer crescer sem calor, sem estresse, esquece. Nessa vida, nesse mundo, nesse planeta, nessa 3D, você só cresce com dificuldade. Você só cresce com o suor da tua fronte, da tua sobrancelha, do teu cerniz ali. Ou seja, você só obtém frutos com esforço, com labuta, com trabalho. E esse trabalho, ele é um trabalho que deve te aumentar em entendimento social, em entendimento dos princípios milenares, entendimento emocional, entendimento intelectual, para que você combine isso para ter frutos. Então, da mesma forma que você tem lá a raiz, você também tem a sua configuração neural, a sua configuração de neurônios, a sua configuração do seu cérebro, que é a tua principal máquina para você traduzir essa energia infinita que existe, no caso da Terra, a energia que está na Terra, em frutos. Veja que a inteligência infinita, ela é tão infinitamente inteligente que ela pega da Terra e da água e cria frutos, juntamente com a luz. Então, a Terra está lá. E se você olhar a Terra, parece que ela não diminui de tamanho. E aí você tem água, terra, uma série de reações químicas microscópicas, mais a fotossíntese e o caramba, para gerar frutos que geram cada vez mais sementes. Então, entenda que para você ter os seus frutos, você passa por estações. Esse é mais uma vertente aqui dessa parábola da semeadura. Você tem as suas estações. Da mesma forma que existe a estação de flores e estação dos frutos de muitas árvores e espécies aí botânicas, você também tem a sua estação de flores e frutos. Isso significa que também tem a estação onde você não tem as suas folhas, o seu inverno. Existe o seu inverno mental, o seu inverno emocional, o seu inverno social. Por exemplo, você perdeu um ente querido. Isso é um inverno emocional, clássico. Todo mundo passa por isso. Você passou por uma mudança brusca, você está de luto, você teve um romper, sabe, uma mudança drástica. Isso gera um estresse emocional. E aí quer uma dica que está baseada nos princípios milenares para você não apenas amenizar a tua dor, mas você também passar rápido pelo inverno, ajude o outro com a tua dor. Use a tua dor como catalisador e canalizador da solução para as outras pessoas. Não é à toa que no marketing fala que qual que é a dor do cliente. E aí o prestador de serviços entende a dor do cliente, soluciona a dor do cliente e com isso obtém dinheiro. Se você transformar a tua dor em algo que sirva o próximo, você será bem-sucedido. Anota isso, eu vou tomar a iniciativa anotando também. Se você aprender a transformar a tua dor em solução para o próximo, você será bem-sucedido. Então, o que você sofreu? O que você viveu? E cada um tem uma vivência peculiar específica. Por exemplo, a sua geração é diferente da geração que virá depois da sua.
e da geração que veio antes da sua. Quais são essas peculiaridades dessas gerações? O que te faz único em comparação com outras gerações? Você viveu dores únicas. Existe uma tendência das gerações mais experientes, mais velhas, de criticarem as gerações mais novas. Não deixe que façam isso com você. Se alguém vier com desdém ou com um comentário escarnioso para cima de você, na minha época não era assim, a sua época era diferente. Na sua época, o rolê era outro. Hoje a situação é muito diferente. Então, hoje você tem crianças aí de 2 anos mexendo em tablet, em celular, melhor que os pais dessas crianças. Por quê? Porque a geração delas é outra. Elas pegaram outros entendimentos, outras maneiras de ver o mundo, de interpretar outras lentes. Então, valorize a tua experiência. Não deixe que ninguém diminua a tua experiência com desdém ou dizendo que a dor dela é maior do que a sua. Não existe dor maior ou menor do que outra. Isso é o que é contra-intuitivo e a galera não costuma entender isso dessa maneira. Eu vou repetir, não existe dor maior ou menor do que outra dor. Cada dor é proporcional à pessoa que carrega. Por isso que se fala na Bíblia que cada um tem a cruz que pode suportar. Proporcionalmente, Jesus suportou uma cruz extremamente difícil, que muito provavelmente nenhuma outra pessoa conseguiria suportar. Agora, a cruz que você suporta, ela não é maior ou menor que a cruz que o teu amigo, o teu coleguinha suporta. É apenas diferente e feita sob medida para você. Porque você interpreta o mundo da tua maneira. As coisas que te emocionam no mundo são essas coisas e não outras. O que te emociona talvez não emocione o outro. Esse é o aspecto fundamental. Entenda que aquilo que você está passando deve ser transformado para que a sua dor diminua e que você tenha sucesso em solução para outras pessoas. Isso é o que vai te alinhar com o seu propósito de vida. Você transformar a tua dor em solução, em remédio para outras pessoas. Isso também é uma espécie de atalho para você sair do inverno mais rápido. Quanto mais você focar em servir ao próximo, em fazer o bem para os outros, independentemente do que tenham feito para você, mais rápido você sairá do inverno. Mais rápido você sairá da depressão. Mais rápido você sairá da ansiedade. Mais rápido você sairá da dúvida, da incerteza, da insegurança. Mais rápido você sairá de uma autoestima fragilizada. Mais rápido você sairá de um senso de rejeição, de abandono. Mais rápido você superará os seus traumas, as suas dores, aquilo que te machucou. Quanto mais você focar nos outros, isso é esforçante, sabe? Faz você suar, dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho. Mas é aí que você tem o sono dos justos. Então, esse trabalho, que é o trabalho de semear, ele te confere em seguida uma recompensa, antes mesmo da colheita, que é a recompensa de você descansar, não apenas sabendo que fez um bom trabalho, mas também descansar em Deus. Descansar sem ter a certeza do que está para acontecer. Sem saber de nada, simplesmente fazendo a tua parte. E sabendo que você está fazendo o máximo com aquilo que você pode. E sem desmerecer ou sem supervalorizar a dor alheia, o sofrimento alheio. Não desmereça o sofrimento alheio, mas também não supervalorize ou superestime o sofrimento alheio. Cada um tem a dor que consegue suportar. Carbone, mas e as pessoas que não conseguiram suportar e tudo mais? Aí é outra história, entendeu? Talvez conseguiria suportar. Se aproximasse mais dos princípios milenares, se aproximasse mais e tivesse mais entendimento daquilo que dá certo e daquilo que não dá certo. Você tem o teu livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, inclusive não plantar. Inclusive plantar vento para colher tempestade. Inclusive plantar morte e destruição para colher morte e destruição. Agora, você vai colher aquilo que você plantar e não questione o resultado da tua colheita. Portanto, tenha ciência daquilo que você está plantando.
beleza? Tenha muita clareza do que você está plantando na sua vida. E tenha clareza de como a banda toca, para que você plante em congruência com o ritmo da música. Vamos voltar aqui para o seu mapa mental. Então, falta de fé e confiança no processo é quando a semente cai ali em terra rasa. Na questão dos espinhos, são as coisas mundanas. A divisão de atenção, ou seja, vamos lá, multiplicidade dos espinhos e tudo mais. Aqui é quando as preocupações acabam sufocando esse florescimento das sementes para você. É quando você planta, mas vai colher? Será que vai colher mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Nossa, vou revirar a terra para ver. A crisálida lá, né? O casulo da lagarta, tá lá começando o processo de transformação em borboleta. Vou abrir o casulo para ver o que está acontecendo. Ferrou o processo. Entendeu? Então tenha paciência e respeite o processo. O processo não... Isso aqui eu vou até falar pertinho do microfone para você escutar. O processo não será linear. O processo não será linear. Não vai ser linear. Você não vai ter um crescimento linear. As coisas não vão ser estáveis. Esquece essa ideia de estabilidade, não existe. Você não vai ter um crescimento previsível. Não vai. E parte da inteligência infinita, parte da função da inteligência infinita é mostrar para você que a inteligência infinita é infinita e a tua é finita. Simples assim. Ou seja, em termos bíblicos, Deus é Deus e você é você. Então você não estará no controle de nada. É bom que você se reconcilie com esse fato. Você pode fazer o que lhe cabe, você pode fazer ali o seu melhor, mas você não vai saber o que vai acontecer. Portanto, se apegue aos princípios milenares e faça aquilo que o seu coração está apontando com congruência, com alinhamento com esses princípios milenares, e aí confia no resultado. Apenas confie. Carbone, mas eu estou fazendo, o resultado mudou da noite para o dia e eu fiz o meu melhor. Confia. É um momento de preparo. Quer ver um outro exemplo? Bem humano para você? Fórmula 1. Tá, beleza. Cara, o Ayrton Senna era campeão, assim, respeitado mundialmente. Ele precisava fazer pit stop? Sim ou não? Claro! Mas o cara era muito bom. E sem combustível? O cara pode ser o melhor piloto. Sem combustível, o carro dele não anda, não vai para frente, não sai do lugar. Então ele precisa parar também, estrategicamente. Essa parada é estratégica? Sim. Ela é super rápida? Sim. Agora, é uma parada. O Ayrton Senna podia ficar 24 horas por dia correndo? Não! Ele precisava descansar o corpo, descansar a mente. Então, veja que mesmo tendo alta performance, você precisa dos seus intervalos de recarga. Não adianta, nem Deus, na própria Bíblia, ele trabalhou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. O sétimo dia ele descansou. Nem Deus trabalhou 7 dias seguidos. Se a inteligência é infinita, que não tem fim, ela teve um período de pausa. Por que você acha que com você tem que ser diferente? Me explica essa. Não, me explica essa. Você, finito, limitado, quer trabalhar sem pausa por 10 anos seguidos. E Deus, que é a inteligência infinita, descansou. Sabe por quê que você não descansa? Porque você acha que você sabe mais. Você acha que você está no controle. Você acha que você é melhor. E aí você ignora de propósito. Não, mas isso ali é alegoria. Não, mas isso aí não é. Outras pessoas podem. Eu vou trabalhar duro e tudo mais. E o cara tá afiando o machado e você lá só na força da vontade perdeu para o cara que afiou o machado. Então, tenha os seus momentos de descanso e use esses momentos estrategicamente. Aí é o outro lado da história. Se o Ayrton Senna parando no pit stop, a galera ficasse olhando para ele, não ia funcionar. Então,
a equipe como um todo deve trabalhar com agilidade, com rapidez, com intencionalidade nos intervalos de recarga, estrategicamente. Não é porque a semente não brotou em cima da terra que ela não está crescendo, ela está em movimento. Só que esse movimento se faz nas sombras. Esse movimento ele é feito na escuridão. Não dá para você ver e não é para você ver. Ou melhor, não deveria ver, né? No caso, a gente tem ali experimentos, no caso do vidrinho, que eles deram um jeitinho de ver. Que bom, porque aí conseguimos ter mais propriedade para conversar sobre esses princípios milenares. Mas na prática, não é, né, não é feito para você ver. Até porque se você tirar a semente da terra, lascou, enquanto ela está crescendo. Se você quebrar o casulo da pré-borboleta, digamos assim, ferrou também. Então, respeite o processo e entenda que certas coisas, elas são feitas no invisível. Elas são feitas às escondidas. Outro exemplo é a questão da multiplicação do azeite. Ela aconteceu com as portas fechadas para o mundo externo. Na Bíblia também. Então, entenda que muitas coisas, elas acontecem para te preparar. E se você tem sabedoria, respeite esse momento de preparo e seja intencional nesse momento de preparo. E para finalizar, aqui, o semeador semeia a palavra, logos, ou speiron, speireiton, logon, certo? Talvez o meu sotaque grego ali, com traços de tupi-guarani, não tenha dito na melhor pronúncia. Mas aqui, ó, o semeador semeia a palavra é logos, meu jovem, a palavra é logos. E logos é o quê? É esse conjunto de princípios. Em termos mais técnicos, são os modelos, é o modelo, no caso desse planeta, que regula a existência dos seres vivos nesse planeta, das formas desse planeta, e também que regula a ação, o movimento das formas nesse planeta. Isso é logos. Em termos mais simples, são os princípios milenares. Tá? Então, sobre parábolas de maneira geral, olha só, para a gente terminar ali com chantilly e cerejinhas no topo e tudo mais. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, enxerguem, mas não percebam. E ouvindo, ouçam, escutam, mas não entendem. Para que não se convertam e assim sejam-lhe perdoados os pecados. Por quê? Porque o cara não sabia, não entendeu, então ali, para que então tenham o perdão. E disse-lhe Jesus aos discípulos, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis qualquer outra parábola, todas as palavras? O que semeia, semeia a palavra. Ou seja, o que semeia, semeia logos. Difunde os princípios milenares. Então, vamos lá, explicando essa parte aqui. Como assim, para que vejam, não enxerguem, não percebam, e ouvindo, não entendem e tudo mais? Como assim? O que ele quis dizer com isso? Quando você vê, por exemplo, a árvore, você não viu o processo que nem no vídeo aqui. Então, você viu o resultado, mas não viu o processo. E aí as pessoas tentam imitar o quê? O palco ou os bastidores? O palco, lógico, vidinha de Instagram, vidinha de TikTok. O que está na moda? Fazer dancinha. Então vai fazer dancinha também, porque é o palco da outra pessoa. Mas muitas vezes não sabe que a pessoa precisa ficar ali horas e horas em jejum, se maquiando, escolhendo o figurino certo, tudo mais, para ficar 15 segundos na frente de uma câmera. Ou, às vezes, inclusive, ter disfunções alimentares para ter uma estética que faz sucesso. Então, é ver o palco, mas não vê os bastidores. O pessoal quer o resultado, mas não quer o esforço. Para que ouçam, mas não entendam. Então, ouve o podcast, mas não entende por não ter experiência na prática. O sucesso não é feito da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia, cara. Por mais que pareça que foi do nada,
Por mais que, às vezes, o cara ganhou na Mega Sena, foi do nada? Talvez tenha sido, mas existe uma lição por trás daquilo. Então, entenda logos, entenda a palavra, para que você poupe muito sofrimento da sua parte. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa passar na pele para aprender. Ele, opa, viu outro se ferrando lá, opa, deixa eu anotar aqui, não agir igual fulano de tal. E a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que você deve imitar ou modelar, e pessoas que você deve modelar ao contrário. Ou seja, fazer o contrário do que elas fizeram. Então você tem, por exemplo, Davi, pô, um exemplo bom, um exemplo tal, mas tem uma coisa que Davi fez que não foi legal. Então, mesmo um exemplo bom, não siga tudo que foi feito. Olha, não faça aquilo e faça aquilo outro. E o discernimento que você tem para saber diferenciar aquilo que é um exemplo positivo de um exemplo negativo, deve vir com o conhecimento da palavra, com o conhecimento dos princípios milenares. A pessoa não semeou nada a vida inteira e só colheu dos outros. Será que ela está certa? Veja os princípios e você entenderá que não é assim que funciona o jogo. E às vezes você vê a pessoa colhendo, mas você não vê o sofrimento da pessoa. Ou você não vê uma vida familiar péssima que ela tem, ou você não vê a inveja que ela tem, ou que tem dela. Ou você não vê todas as outras coisas que ela passa, mas não fica visível, perceptível a você. Portanto, de maneira geral, não inveje ninguém. Você pode ter ambição e se inspirar com o sucesso alheio. Aí, ok, bacana. Pô, que legal, o cara foi bem sucedido, quero ser também. Legal. Agora, a inveja, você desejar o mal da outra pessoa, por você pensar que a outra pessoa não merece aquilo. Você não sabe o que ela passa. Você não sabe o tipo de dinâmica que ela está lá. Você tem o seu papel no mundo, a pessoa tem o papel dela. Se trocar os papéis, será que você conseguiria fazer o papel da outra pessoa no mundo? É por isso que cada um tem a cruz que lhe cabe. E que não funciona essa ideia de você trocar as cruzes. Portanto, entenda que quanto mais você entender, compreender a palavra, os princípios milenares, mais você será bem-sucedido. Agora, Carbone, eu preciso ler a Bíblia para entender a palavra? Olha, é muito bom que você leia, porque imagina que você tem uma estrada que há milênios foi sendo pavimentada. Se você quiser começar do zero, ok, você até pode, mas vai levar muito mais tempo. Então, você pode trilhar o mesmo caminho que trilharam, as gerações e gerações, e documentaram ali de uma maneira, tá lá, tá em português ainda, cara. Os caras traduziram do grego para português. Você não precisa nem estudar grego para entender. Então, é um caminho mais fácil para você. Mas esses mesmos princípios também estão na matemática, na ciência, na física, na química, em tudo o que existe, na linguagem universal. Se você conseguir entendê-los a ponto de aplicá-los na sua vida, é ótimo. Mas existe uma grande diferença entre você entender intelectualmente e você entender com o seu coração. E parte do processo de evangelização do seu coração, digamos assim, envolve a repetição e envolve a exposição à verdade. Jamais a mentira, ela terá raízes. Jamais a mentira, ela permanecerá no coração por tempo, enfim, por tempo algum ou por algum tempo. Por quê? Porque por mais que você se convença que a mentira é verdade, pela mentira não se sustentar nas premissas milenares, nos princípios milenares, em logos, ela se desfaz ao longo do tempo. Ela é entrópica. É por isso que apenas a verdade permanece. Então, repetição e exposição à verdade. Isso vai evangelizar o seu coração e vai dar o combustível que você quer para ter o desejo ardente e a fé e confiança necessários para você, através da repetição, do conhecimento especializado, do planejamento organizado, da imaginação, tomar as decisões certas para você plantar corretamente e colher os frutos do seu plantio. Beleza? No vídeo de hoje é só. Vejo você no próximo vídeo!